Shalom, amados irmãos. Glória a Deus, como é bom estar na casa do Pai. Como é bom estarmos aqui celebrando mais um culto de Santa Ceia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, também pela sua vida, de ter ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, te convidando para estar aqui nessa noite, para estarmos aqui juntos, celebrando a Santa Ceia, aquilo que o Senhor Jesus deixou como mandamento para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é o nosso pão da vida, aquele que nos alimenta, nos nutre, o físico e o espiritual. Você crê nisso? Amém? Eu gostaria de compartilhar com você um versículo da palavra do Senhor, que Jesus fala sobre isso, que está lá em João 6,35. Você pode abrir, por favor, e se colocar em pé para nós lermos juntos esse versículo da palavra do Senhor, que fala sobre isso, que Jesus é o pão da vida. A palavra do Senhor diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós colocamos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, diante da igreja, Senhor, nessa noite, sabendo, Senhor, que Tu és realmente o pão da vida, Senhor. Cremos, Senhor, que Tu és o nosso alimento, aquele que não alimenta somente o nosso físico, mas principalmente, Senhor, o espiritual, como diz aqui na Tua palavra, Pai. Eis aqui, Senhor, os Teus filhos nessa noite, que têm fome e sede de Ti, Senhor, que estão buscando, Senhor, a Tua presença. Estamos, Senhor, iniciando uma nova semana, e estamos aqui, Senhor, falando, Senhor, confessando que somos totalmente dependentes de Ti, que precisamos da Tua graça, da Tua direção e desse alimento, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito, ó Pai. Então vem, doce amado Espírito Santo, de encontro com cada vida, com cada coração nessa noite, Pai. Eu não sei, Senhor, o que os meus irmãos precisam, mas Tu és, Senhor, aquele que conhece o mais profundo do nosso coração. Então vem, Senhor, traz a cura, Senhor, traz o milagre, Senhor, que cada um precisa. Está aqui, Senhor, representando o pão e o vinho, Senhor, dessa mesa tem cura, tem milagre, Senhor, porque o Senhor deixou isso, Senhor, para que nós estivéssemos celebrando até que o Senhor venha, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, venha já ministrando em cada vida, em cada coração, que os Teus anjos ativados neste lugar já se movimentem, Senhor, e que eles cumpram exatamente aquilo que o Senhor determinou, Pai. Nós Te louvamos por esse tempo precioso, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e Te falamos, Pai, vem, Senhor, sobre nós nessa vida, e que nós possamos, Senhor, experimentar mais uma vez nesse alimento, Senhor, do pão da vida sobre nós, Pai. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar um minutinho, amados. A palavra do Senhor nesse versículo é uma declaração que o Senhor Jesus fez ali, logo após Ele ter feito a multiplicação dos pães e ter saciado ali a fome daquele povo, daquela grande multidão. Mas muitos ali, eles não entenderam que Jesus, Ele não só estava saciando ali a fome física, mas que Ele também estava saciando a fome espiritual daquele povo. Jesus, Ele é o verdadeiro alimento. Ele é superior ao maná que aquele povo comeu também no deserto, e que serviu ali somente para o sustento físico deles. E muitos de nós, muitas vezes, nós buscamos só o maná. Esquecemos que Jesus, Ele é o pão da vida, e que Ele tem todo o poder, todo o domínio, para que supra tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós ficamos apegados somente ao maná físico, somente às coisas que nós vemos. Mas o que mais nós precisamos, se aqui dentro nós estivermos supridos com a presença de Jesus, com a graça de Jesus, nós estaremos com certeza curados, transformados e saciados de tudo aquilo que o Senhor pode nos dar. Jesus, Ele se oferece, como diz aqui na palavra, Ele se oferece como pão da vida, e Ele sacia a nossa fome
física e espiritual. E ainda Ele nos garante que se nós estivermos caminhando com Ele, nós vamos estar com Ele na eternidade. Olha que bom, poderoso, que coisa maravilhosa. E olha, nesse versículo nós também podemos ver duas promessas que o Senhor Jesus faz para nós. Ele diz assim: vem e crê. Se eu vou até Jesus e eu creio em Jesus e creio que Ele é o Filho de Deus, porque aqui Ele estava sendo questionado, mesmo tendo feito tantos milagres, Ele estava sendo questionado pelos judeus. Mas se eu creio e venho até Jesus e confesso que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, para mim não vai faltar nada. Então creia nessa palavra, que o Senhor Jesus é aquele que sacia a minha fome, a minha sede e supre todas as minhas necessidades. E quando eu celebro a ceia, eu estou afirmando novamente, cada vez que eu celebro a ceia, eu estou afirmando: Jesus, eu creio em Ti, eu estou esperando por Ti, eu estou esperando, estou renovando a minha aliança contigo. Então, se você quer renovar a sua aliança contigo, se alegre-se nessa noite. Muitas vezes nós temos N motivos para não se alegrar, mas o Senhor é aquele que alegra o nosso espírito. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai você é abraçado, você é cuidado, você é nutrido, você é saciado da sua fome, da sua sede. Então se levante nessa noite, se levante agora, para que você possa louvar e glorificar esse Deus maravilhoso, declarar que Ele é Senhor da sua vida, entoar a Ele louvores, salmos de ar, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque somente Ele é santo e poderoso, é aquele que sacia a nossa sede, aquele que nutre o nosso espírito, que traz salvação e vida eterna para mim e para você, e se você crer, para toda a sua casa, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, declarando mais uma vez que Tu és santo, que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso, que és aquele que traz a água e traz e jorra sobre nós e traz cura sobre o Teu povo nessa noite. Sacia, Senhor, sacia o Teu povo como pão da vida, Pai. Nós Te louvamos, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome. Glorifique o nome do Senhor, amados. Dê a Ele uma salva de palmas. Chame a presença do Senhor, chame a presença do Senhor neste lugar, chame a presença do Senhor. Diga que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é Senhor da sua vida, que não há outro Deus melhor, que não há outro Deus maior, porque somente o Senhor é santo, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, só Ele é santo. Santo, santo é o Teu nome, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Totalmente
Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correr
vivo só pra ti. Shalom, amados, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Deus é bom, não é? Deus é poderoso, não é? Deus é tudo, não é? Tudo Ele pode, Ele quer, Ele move. Oh meu Deus, que alegria estar na presença dEle, diante dEle. Você já falou Feliz Dia das Mulheres para uma mulher que está perto de você? Feliz Dia das Mulheres para você, Jesus te abençoe. Você já declarou a bênção sobre esta mulher valorosa? Amém. Que Deus mova sobre você. Fala, aproveita, fala. Mulher gosta de ouvir essas coisas. Ó, hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica, né? Abra comigo, amados. Lucas 24. Lucas 24. As crianças podem ir com as professoras. Deus abençoe todas as professoras que têm se dedicado. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Que o Senhor possa abençoá-las, honrá-las. O nosso coração é grato pelo seu trabalho, que tem sido feito com muito amor e dedicação. Amém? Desde já eu peço que você me perdoe pela voz, a voz está um pouquinho baixa. Desculpe. Andei falando muito nos últimos dias, né, irmãos? Ministrei bastante em algumas situações e a voz, ela, se falhar, você me perdoe, mas eu vou procurar falar da maneira que você consiga compreender. Até, filho, se você quiser levantar só um pouquinho, se estiver baixa, aí você vem para mim, tá? Aí você administra aí. E muito obrigada a todos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro levando as especiarias e tinha preparado algumas outras com elas. Isso no dia que elas foram, as mulheres foram até o sepulcro e viram ele vivo. Amém? Amém. Amém. Muito bem. Diz assim também a palavra do Senhor. E elas acharam pedra do sepulcro revolvida. E elas entrando não acharam o corpo de Jesus. Agora vamos pular um pouquinho. Vamos para o versículo 15. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoaram entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Até aqui, depois nós vamos acompanhar mais versículos. Fala para Deus. Olha para mim primeiro. Quanto você deseja que Deus fale com você? 3, amém. O quanto você deseja que eu fale com você? Você prefere que eu fale ou que Deus fale? Deus fala. Acordou. Glória a Deus. Então fala para Ele, pede para Ele. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já está aqui. O Senhor se move de maneira extraordinária. Obrigado pelos anjos que o Senhor já enviou, liberando as bênçãos e promessas. Aquilo que o Senhor falou ontem, que o Senhor mostrou, que há anjos com bandejas, e nós cremos nisso, que esta noite não é diferente. Que o Senhor mova segundo
aquilo que o Senhor preparou e determinou para cada um dos teus filhos e filhas neste lugar. Guarde-os de maneira poderosa, manifeste sobre eles de maneira poderosa, quebra o arco, embaraça as obras malignas e libera a sua palavra, a sua bênção, o seu poder, porque nós precisamos deste alimento, nós precisamos desta revelação. Nós estamos aqui por tua causa, ninguém aqui está presente por minha causa, mas por tua causa, inclusive eu. Estamos aqui reunidos no teu nome e cremos no teu poder. Então, Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras e abre o nosso coração para entendê-las. E Espírito Santo, claro, abre as Escrituras a nós neste lugar. Usa de maneira poderosa a minha vida e todos aqueles que o Senhor determinou para esta noite, que todos possamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Deixa a Bíblia aberta aí nessa passagem, e que nós vamos ouvir algo extraordinário que Deus tem para nós. Amém. Agradeço a todas as mulheres que puderam vir ontem e todos que trabalharam para que tudo estivesse lindo e abençoado para a glória do Senhor. Deus retribua a pastora Seurema, que é líder das mulheres, que Deus abençoe e prospere esse ministério das mulheres. Logo teremos a reunião dos homens, fique atento aí. Amém. Que nós teremos a reunião com os homens em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala sobre a ressurreição de Jesus, as mulheres que foram ao sepulcro, e depois que aconteceu tudo isso, 2 discípulos de Jesus resolveram ir embora para a casa deles. Eles estavam no caminho de Emaús e começaram ali, coração pesado, coração triste, porque Jesus tinha morrido, e eles estavam abatidos. E de repente Jesus, ressuscitado, começa a caminhar com eles, começa a ir junto com eles ali, e eles começaram a questionar situações, e Jesus começa a falar coisas. Por que vocês estão assim? Oh, mas você é o único que não sabe o que está acontecendo? É o único. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso. Fala, você é a única que não sabe o que está acontecendo? Fala, você é a única que não sabe o que está acontecendo? Ei? Agora pergunta, o que está acontecendo? O céu e a terra estão sendo movimentados a teu favor. É isso. Aleluia. Glória a Deus. É isso que está acontecendo. E aí Jesus fala, mas o quê? Ele fala, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe que Jesus, ele veio, estava aí, mas mataram ele, sepultaram ele. Nós achávamos que era esse que iria libertar de Israel. Era esse. E é isso que eles estão conversando aqui. Então eles estavam em Jerusalém, vendo todo o fato, porque era Páscoa, eles tinham que estar em Jerusalém, como era uma das festas peregrinas, e as pessoas tinham que estar em Jerusalém. Então eles estavam voltando para a casa deles, para a cidade deles, para a aldeia deles, 11 quilômetros de Jerusalém. Então você imagina, você colocar a tua esperança, a tua fé, a tua confiança em alguém, e de repente alguém mata essa pessoa, tira essa pessoa do seu convívio. Mas eles não esperaram pelos últimos acontecimentos, porque na manhã da ressurreição eles foram embora para casa. Então eles não esperaram, eles não aguardaram a palavra, a promessa que Jesus havia dito: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles não acreditaram, não esperaram. E eles retornaram para o lugar deles. E nós vemos dentro das Escrituras exatamente isso. Veja o versículo
Ok. Versículo 17. Versículo 16. Mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não o conhecessem. Então Jesus disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? Eles estavam tristes. Eles estavam voltando para a casa deles tristes. Eles viram os últimos acontecimentos. Olha para mim. Fala para a pessoa que está do teu lado. Olha lá para a pastora. Olha lá para a pastora. Ela não conversa comigo. Presta atenção. Eles estavam voltando tristes, decepcionados, abatidos. E Jesus começa, a palavra de Deus diz que ele então começa a falar e anunciar desde Moisés acerca da vida do Messias. E a palavra de Deus diz que ele começa a descrever, ponto por ponto, profecia por profecia. Ele começou a falar. Ele começou a relembrar aqueles homens. Ele começou a anunciar aqueles homens. Veja o versículo 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Quem revela a nós as escrituras a respeito de Jesus é Ele mesmo. Ele que nos ensina, Ele que confirma, Ele que revela, Ele que mostra para nós que as escrituras falam dele, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Malaquias fala que ele viria. Os evangelhos anunciam que ele veio. Atos anuncia que ele subiu. E nós vamos observar as cartas de Paulo e depois também Apocalipse, que é a carta de João, que ele voltará. Aleluia. Então nós precisamos entender que na caminhada da nossa vida, Jesus, Ele está do nosso lado. Aleluia. Nos guardando, nos conduzindo, nos orientando em cada situação. Só que não entristeça o seu coração na sua caminhada, porque o coração entristecido impede de ver a presença dele, de receber a presença dele, de entender as orientações dele. Não deixe que a tristeza desta vida impeça você de ver o próprio Senhor cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, cuidando de tudo o que é vida. Eles estavam entristecidos, desanimados, ansiosos. E eu tenho uma palavra que Deus ministrou no meu coração. O Senhor quer agir na tua vida, mas não deixe a tristeza, o medo, a ansiedade, tudo aquilo que impeça você de ver Deus fazendo, de ver Deus cuidando, de ver Deus caminhando com você. Pelo contrário, lança fora, manda embora. Amém. Acaba com isso. O Senhor mostra algo específico dentro da sua palavra a cada um de nós. A palavra Emaús tem relação com termas, águas termais. Então tem a ver com isso. E também traz o entendimento da palavra morno, porque as águas termais são mornas ou quentíssimas. Quando nós não entendemos aquilo que Deus tem para nós, nós começamos a voltar para um lugar que não era para ter ido. E o coração fica morno. Isso nós vamos ver depois. O coração fica morno. O coração fica nem lá nem cá, nem frio nem quente. O coração ficamos, sabe, numa gangorra espiritual. Em vez de nós termos uma crescente espiritual, ficamos numa gangorra. Uma hora estamos e ficamos naquela
naquele alvoroço. E a alma, ela fica desestabilizada. As emoções ficam fora do eixo. As emoções ficam ali um turbilhão. Então eles estavam indo para um lugar que não era para ter. Mas não era a casa deles, era, mas eles tinham que ter esperado. Eles tinham que ter aguardado. Eles tinham que estar ali, em Jerusalém. Então Emaús simboliza para nós hoje a jornada de fé transformando em cansaço, em decepção, em frustração, em tristeza e dúvida. Então o Senhor está dizendo, olha, mesmo que você vá do lado oposto, mas você tem que ficar. Mesmo que você saia do lugar que Deus te colocou, Ele vai atrás de você para explicar que não é para lá, não é ali nem para lá que você tem que ir, mas ficar onde Ele determinou. Então Jesus caminha e observa a tristeza. Ele observa a situação daqueles homens. Ele observa o comentário daqueles homens. E ele começa a trazer uma palavra de ânimo. Como diz lá em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então Jesus começou a lembrar o coração deles das escrituras, palavras para trazer uma boa lembrança. E para que eles entendessem que o Messias estava entre eles. E ele era o Messias. Veja o versículo 21, do capítulo 24. Sim, também algumas mulheres das nossas companhias nos surpreenderam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também havia tido uma visão de anjos que diziam ele estar vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam isto, mesmo com as mulheres, que as mulheres haviam dito. Então no versículo 21 fala o quê? E nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Não tenha dúvida do teu coração de quem é Jesus. Não tenha dúvida do teu coração de que o teu Pai, o teu Criador, ama você. Não tenha dúvida que o Espírito Santo cuida de nós enquanto nós estamos aqui até a volta do Senhor. Aleluia. Não tenha dúvida. Amém. Não esmoreça na sua fé. Não esmoreça na tua vida. Não volte para trás. Não vá para o lugar que Deus não mandou você ir. Não saia do lugar que Deus falou não é para sair. Porque quem quer tirar a gente da onde Deus determinou é o inimigo da nossa alma. Eles não esperaram. Eles não aguardaram. E perderam o momento da ressurreição. Mas Deus é misericordioso, né? Apocalipse 3,16 diz assim: então, como tu és morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o caminho de Emaús para nós representa voltar para um tempo de mornidão, de apatia, de deixa para lá, vamos assim, e a gente vai, desculpa a palavra, com aquele batidão, vem à igreja, faz uma oração aqui, uma leitura ali, canta um louvor lá, mas fica aquela, não há emoção sendo entregue, não há sentimento sendo entregue no altar do Senhor. Então o Senhor está dizendo assim: olha, se você for morno, então o Senhor está dizendo, é tempo de você deixar o fogo do Espírito Santo aquecer você
para que você pegue fogo na presença dele, para que você não volte ao estado de mornidão. Eu vou fazer porque tem que fazer, eu vou lá porque é obrigação. Não faça, porque você não está fazendo para mim, você não está fazendo para o outro que está sentado ao teu lado, você está fazendo para um Deus que é vivo e te resgatou do inferno e da morte. Amém, aleluia. Então voltar para Emaús é voltar àquele estado de inércia, parado. Deus está dizendo, Você vê como Deus é misericordioso? Jesus foi buscar eles lá. Jesus vai nos buscar. Quando nós começamos uma caminhada para a mornidão, Ele falou, Pai, deixa eu trazer a memória, deixa eu mostrar para você a minha palavra, deixa eu revelar a você aquilo que pode fortalecer tua fé, fazer você lembrar de tudo que eu fiz por você, de cada palavra que eu te disse, de cada bênção que eu te dei, cada vitória que eu te dei, cada livramento que eu te dei. Teu Deus está dizendo, sai do caminho de luz. Aleluia. Glória a Deus. Saia daí. Saia dessa situação de abatimento profundo, de tristeza profunda. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Pois é, que coincidência. Lembra daquela canção bem, já tem um bom tempo, ou passando pela glória, dando glória, a prova, dando glória a Deus. Mas nós temos que confundir o inimigo. Mesmo que a gente esteja decepcionado, mesmo que a gente esteja entristecido por questões humanas, mas eu preciso confundir o inimigo e não ir para um lugar que Deus não determinou e aguardar o que Deus tem no lugar que Ele disse, fica aí. Aleluia. Fica aí. Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é gracioso para nos abençoar, mas principalmente dar a direção, nos direcionar. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Então veja, caminho de Emaús aqui se refere ao caminho da desilusão. Desilusão da fé. Eu estava conversando com uma moça esses dias atrás, até a pastora Dani estava junto. Uma moça, uma bênção de Deus. Só que ela aprontaram tanto com ela, que ela não quer saber de igreja. E ela foi uma missionária. Eu fiquei ali naquele debate com ela, né? Não, que você tem chamado, tal, né? E aquele debate, não, mas é porque fizeram. Eu falei, então eu vou contar o que já fizeram para mim também. Irmãos, se a gente for parar por tudo que fizeram para nós dentro da igreja, a gente não vai para a eternidade com Jesus. Se você souber o que já fizeram para mim, eu estou aqui, e é aquilo, a mesma coisa para você. Pastor, você sabe o que já fizeram para mim? Exatamente, mas nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo não conseguiu fazer o que ele queria. Mesmo que ele tenha usado pessoas de Deus. Deixa eu falar. E aí eu fiquei naquele debate insistindo, volta. Você volta. Você. Volta. Porque nós vemos muito hoje os desigrejados. Mas eu não encontrei dentro das escrituras. Olha, você pode servir a Deus sozinho lá na sua casa. Olha, você pode ser um desengrejado. Pelo contrário, fala que você tem que congregar, você tem que estar ali. As pessoas ferem, mas o Senhor cura. Aleluia. O Senhor cura. Mas nós precisamos tomar cuidado para não ser aquele que fere também. Porque às vezes a gente... Poxa, por que eu falei, por que eu fiz, por que... Igualzinho. Todo mundo. Vamos lá. Então o desânimo, a ansiedade, a frustração, a dúvida, o medo, tudo isso vai nos afastando do fogo do Espírito.
e nos levando à mornidão. Desculpa. Tudo isso o Senhor está dizendo. Nós precisamos ver se estamos na direção errada, no caminho de Emaús, e voltar àquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Em nome de Jesus. E aí, Jesus, chegaram em Emaús, e eles não perceberam que era Jesus ressuscitado. E Jesus fez assim, de seguir adiante. Ele falou: ó, Senhor, fica aqui, vai embora, né? Mas não sabia que era Jesus. Já tem uma canção que fala, a voz acho que não dá para cantar, mas fala: divino companheiro no caminho, tua presença eu sinto logo ao transitar. E é o refrão: Vita, Senhor, já se faz tarde, tem teu coração para pousar. Esse hino que chama de Divino Companheiro está falando do caminho de Emaús. Então veja aquilo que o Senhor tem determinado. Cuidado com a mornidão. Ah, pastor, você não sabe. Tem coisa que é melhor você não saber o que eu passei. É melhor também não saber o que você passou. Mas saber que nós passamos. Aleluia. Passou. Glória Acabou. E nunca voltar à mornidão. Nunca deixar situações nos abater e nos destruir. Veja o versículo 49 de Mateus 24. Não, desculpa, vamos ver ele partindo o pão. Ok, deixa eu ver aqui. Versículo 30. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu-o e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos e eles reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Veja, o Senhor Jesus falou a respeito dele e citou todas as escrituras, tudo estava ali. Desculpa. E ali eles começaram a entender, eles começaram a observar, mas quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Veja a importância do partir do pão. Pastora Cineira começou falando do pão. Veja a importância do partir do pão, porque o partir do pão traz para nós um entendimento do que Jesus fez, da grandiosidade do que ele fez ali. E o partir do pão abre os nossos olhos, tira a cegueira espiritual. O partir do pão estabelece para nós algo poderoso. Jesus se revela a nós no partir do pão. Aleluia. O Senhor tem para nós o tirar a mornidão, mas também a cegueira espiritual. Aleluia. Porque às vezes a gente passa por tantas questões, nem eles estavam tristes. Eles estavam abatidos, desanimados, decepcionados, com dúvida, e não enxergaram. Mas quando você celebra o partir do pão, os olhos espirituais são abertos para vermos a revelação do poder de Jesus em nossas vidas. Isso é algo extraordinário. Aleluia. Isso é algo poderoso. Isso é algo incrível. Não é verdade? Amém? Amém? Então Jesus se revela a eles também ali no partir do pão. Jesus se manifesta a eles. Jesus se mostra a eles. E de repente ele desapareceu diante dos olhos dele. Então veja aí o que a palavra do Senhor nos fala. Eles ficaram tão atônitos que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém.
fizeram uma viagem desnecessária. Eles saíram da mornidão de Emaús e voltaram para Jerusalém para anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Quando eles estavam lá falando, Jesus aparece: paz seja convosco. Aleluia. Você entende quando, no partir do pão, os olhos são abertos, Jesus se manifesta? Aleluia. E ele, o que ele fala? Paz seja convosco. Ou seja, paz seja com todos vocês. Aleluia. É a paz dele que manifesta onde estamos, que traz para nós essa shalom, essa paz, que envolve todos os sentidos, desde saúde, prosperidade, tudo isso significa shalom. Ele se manifesta, ele se revela, porque eles partiram o pão. Aleluia. Jesus partiu o pão com eles. Isso é muito, 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 muito maravilhoso. Os olhos foram abertos. A verdade estava ali diante deles. A verdade do Senhor se manifestou ali para eles e diante deles. O versículo 36 fala o seguinte: enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse: paz seja convosco. Mas eles, espantados e aterrorizados, pensaram estar vendo o Espírito. Então ele disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai minhas mãos e meus pés, que eu sou mesmo. Tocai nele. E vede, tocai-me, perdão. E vede, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Depois ele fala assim: tem alguma coisa aí para comer? Então essa passagem de Emaús que fala e deixa claro para nós que o Senhor é que abre o entendimento deles para compreender as Escrituras. Daí vem a oração que eu faço. Abre o entendimento deles para compreender as Escrituras. Aleluia. E é isso que Jesus faz. Ele tira a cegueira, ele nos tira da mornidão, ele abre literalmente os nossos olhos e ele revela a nós a palavra, as Escrituras, que nos traz esperança, que revela a verdade da sua palavra para nós. Ele faz tudo isso. Amém. Ele tem poder para fazer tudo isso. Então nós vamos ver até o versículo 53, Jesus falando com eles, Jesus anunciando, Jesus mostrando para eles. E Jesus fala assim para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eles não tinham que estar em Emaús, eles tinham que estar em Jerusalém. Jesus fica 40 dias na terra e ele sobe 10 dias depois a descida do Espírito Santo, a promessa. Então aquele que vai para o caminho de Emaús, aquele que vai para o caminho da mornidão, ele perde a promessa. Ele não está aguardando a promessa, então ele acaba perdendo a promessa. Se Jesus não tivesse ido buscá-los, se Jesus não tivesse se revelado a eles ali, eles tinham perdido a promessa. Deixa eu falar algo para cada um de nós essa noite. Demorou quantos dias depois que Jesus ressuscitou que veio a promessa? 50 dias. 50 dias. Da ressurreição até a descida do Espírito Santo foram 50 dias. Olha bem assim, você não vai falar nada, mas dá uma olhada assim, tipo o seu irmão. Fala, aprenda a esperar um pouco. Aguarda, para você não perder a promessa, para você não ser frustrado com a promessa. Presta atenção na palavra, ouve o que Deus tem para falar. Para de caminhar para Emaús, para a mornidão, vai para Jerusalém. É a cidade da paz, Jerusalém.
Você quer mornidão ou um lugar de paz? Então aguarda a promessa, aguarda a manifestação da tua promessa, as promessas das Escrituras que Deus tem para nós e promessas individuais. Aguarda. Você acha que Deus vai deixar você sem receber o que Ele te prometeu? Fiel é aquele que prometeu para cumprir. Amém. Você acha que Deus esqueceu? Ah, mas faz 2 minutos que Ele prometeu, ainda não aconteceu. Aguarda. Eu tenho uma promessa que eu estou aguardando há 34 anos. Eu estou aguardando. Aleluia. Glória a Deus. Aguardando na posição. Ah, mas está demorando demais. Fica na posição. Ele prometeu? Ele prometeu? Então aguarda. Fica onde Ele mandou. Fica em Jerusalém. Fica no lugar que Ele te escolheu para estar. Fica quietinho aí. Deixa Deus mover a tua vida. Que a qualquer momento a promessa. Porque eles estavam reunidos no mesmo lugar, diz Atos 2. Eles estavam ali unânimes, unidos, no mesmo lugar, orando. Na oração. No horário da oração, que os judeus eles oram 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde. Esse é o horário deles. Devia ser o nosso, né? E ali eles estavam ali orando, só orando. Eles não sabiam o que ia acontecer. Sabiam da promessa do Espírito Santo, mas não como seria. Até que ele veio. Então aguarde na posição, aguarde na presença, aguarde na casa do Senhor, aguarde buscando ao Senhor, que a hora que você menos esperar, a promessa vai se cumprir. Você acredita que a promessa que Deus fez para a minha vida, você não recebe? Isso. A promessa que Deus tem para você não sou eu que vou receber? A minha é minha, a sua é sua. A nossa é nossa. Aleluia. Como igreja. É nossa. Mas promessas individuais, de família, da minha vida, você não vai receber, eu não vou receber a sua. Mas há uma promessa para a igreja. Aleluia. E essa promessa nós temos que estar junto. O que é unânime? Junto, em comunhão, em concordância. Eu concordo com você, você concorda comigo. E assim vamos. Então aguarda a promessa. Aguarda a promessa. Aguarda a palavra que Deus falou para você. Aguarda. E não volte para a mornidão. Mas ficai aonde Deus determinou, para que no alto você seja cheio do poder de Deus. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você. Amém. É isso que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Versículo 45 fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 45. Alô? Olha, essa é a frase que eu uso na oração para ministrar a palavra. Então ele, Jesus, abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Daí vem a minha oração, toda vez que eu vou ministrar, porque só Jesus que pode abrir o nosso entendimento para entender as Escrituras, para entender o que Ele diz, para entender o que fala dEle, a respeito dEle. Tudo aquilo que aconteceria na vida do Messias e tudo aquilo que aconteceria depois da sua ressurreição, está aqui. É Ele que nos faz entender. O Espírito Santo é que traz para nós essa revelação das Escrituras. Aleluia. Em Atos está a segunda parte da minha oração, Atos 16. Atos 16, 14, a parte B. Uma mulher chamada Lídia. Essa mulher vendia púrpura.
E de repente ali ela se converte com a pregação do apóstolo Paulo. E ela chama eles para ir na casa dela, para fazer um culto doméstico. E aí, veja então, a partir B do versículo fala assim: aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher as mensagens pregadas. O Senhor abre o entendimento e abre o coração para entendermos as Escrituras. Então, não vá para o caminho de Emaús, mas vá para o caminho de Jerusalém. Aleluia. Jerusalém. Glória a Deus. Jerusalém. Bem, então, veja ainda. Não se afaste da promessa. Não se afaste da promessa. A promessa seria, ela desceu em Emaús ou em Jerusalém? Jerusalém. Emaús ou Jerusalém? Jerusalém. Aonde que a promessa vai descer na sua vida, vai se manifestar na sua vida? Aonde Deus disse: fique. Ficai. Até que fique. Eu estou ficando há 34 anos aguardando uma promessa. Uma só. Ficando. Ficando aonde? Presença. Jerusalém significa presença. É chamada cidade de Deus. A cidade de Davi é chamada cidade de Deus. Você sabia que o trono do Senhor está acima de Jerusalém? E que todas as orações que você faz, o anjo vem recolher. Ele não sobe ao trono. Aqui é assim, ele vai, pega e já sobe. Eles vão para Jerusalém. E aí eles sobem. Sabia disso? Ainda bem que eles são ligeirinhos, né, irmãos? Porque daqui lá é longinho. Só ligeirinho. Então toda oração que você faz, os anjos recolhem, principalmente quando a gente faz em lágrimas. A nossa taça vai enchendo. E eles vão pegando e levando. Quando a taça transborda, a resposta é: aleluia. eu acho que a gente precisa chorar mais. Isso ninguém gostou. Claro, na presença, né? Aleluia. Chorar por causa da. Não digo, né? Chorar pela presença. Mas principalmente, deixa eu falar, principalmente as mulheres que são sensíveis. As taças, desculpa os homens, mas a taça acaba enchendo mais rapidinho, porque a gente é muito emotivo. Né? A gente é muito emotivo. Não desprezando os homens. Então no versículo 49 ele diz isto: e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está enviando o quê? Promessa. O que Jesus está enviando? A promessa. Promessa. Qual que é a promessa? A promessa é de quem? Espírito Santo. Do Pai. A promessa é do Pai. E o que era a promessa? Investimento de poder. O Espírito Santo. Isso não é algo assim de falar: mas Senhor, o que é tudo isso? O que é tudo isso? Então foram só 50 dias. Calma. 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 Nós estamos caminhando para a Páscoa. Acho que esse ano para nós, cai no dia 1º de abril. A nossa Páscoa é diferente da Páscoa do calendário gregoriano. Então, eu quero que você venha comigo nesse sentido. Daqui para diante, nós estamos indo para a Páscoa. A promessa de livramento, a promessa da salvação,
a promessa da manifestação do Messias, do mover do Messias em nossas vidas, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abre comigo, ainda a palavra do Senhor. Pois essa aqui eu já citei, não vou repetir novamente. Veja comigo a palavra do Senhor. Versículo 50. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado aos céus. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo. Estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você aguarda, adore. Enquanto você aguarda, louve. Enquanto você aguarda, creia. Enquanto você aguarda, anuncie. É a hora que você menos esperar, vem. Aleluia. Sem ansiedade, sem tristeza, sem desânimo, sem frustrações. Vigilante para nunca ir pelo caminho da mornidão. Pelo contrário, eles tinham que ir para o caminho do fogo. E eles estavam indo para o caminho da mornidão. Então Deus pede para mim e para você, pede para nós. Fica aonde o fogo vai se manifestar. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aguarde a promessa. Aguarde a promessa. Aguarde a tua promessa. Aleluia. Eu também, há 34 anos, aguardo uma outra promessa, a volta dele. Tá? A volta dele. Ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus prometeu, ele vai cumprir. Então eu quero que você traga à sua memória o que te traz esperança. O que Jesus já fez por você? Quantos livramentos Deus já deu a você ou alguém da sua casa? Quantas respostas de oração Deus já falou? Quantos sinais Deus já te deu? E você acha que Ele não vai cumprir o que Ele te prometeu? Ele vai. Só aguarde. Fique na posição. Ficai aonde Ele disse. Ficai na posição de quem busca, de quem clama, de quem ora, de quem adora, de quem ouve. Tem coisas poderosas sendo liberadas do céu para você. Sabe? Aleluia. Eu creio, Senhor. Coloque a tua vida diante de Deus agora, Senhor. Você é Deus. Senhor, se por acaso eu entrei no estado de mornidão, por causa das dificuldades, das lutas, dos problemas, das tristezas, do descaso, do fracasso, de tanta coisa, me perdoa, Senhor. Abra os meus olhos, fala para Ele, abra os meus olhos, tira a cegueira, tira a mornidão da minha vida, manifesta o fogo do teu Espírito em mim, aviva a chama, aviva a chama. Fala com Ele, fala com Ele. Tenha esse tempo para você colocar tudo diante dele. Que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor.
partiu o pão para eles. Os olhos deles foram abertos. Aleluia. Essa noite Jesus quer abrir os nossos olhos. Glória a Deus. Para vermos a sua glória, a sua presença. Então vamos lembrar de Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças deu de novo. Aleluia. Ele partiu, ele disse: tomai, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Também ele pegou o cálice e suco da vide e disse: este cálice é o cálice do meu sangue, a nova e eterna aliança, meu sangue, que é derramado para a remissão de muitos. O Senhor Jesus fez tudo isso para que pudéssemos lembrar dele, assim como ele traz à memória o que nos dá esperança daquilo que ele já fez, daquilo que ele pode fazer e ainda fará. Ele disse: faça isso em memória de mim. Ou seja, faça isso para você se lembrar de mim, lembrar do que eu fiz. Então, mais uma vez, nós estamos trazendo a memória. E esse momento, a Santa Ceia, que nos dá esperança. Qual é a esperança? Cristo em vós, a esperança da glória. Nós fazemos isso até quando? Até que ele venha. Até que ele venha. Aleluia. Que é uma promessa. Você está aguardando a promessa? Amém. Eu estou. Você está? Glória a Deus. Você está aguardando essa promessa que ele vem, ele vai voltar. Você vai receber o pão, espere uns pelos outros, depois o cálice. Vai louvando, vai adorando, vai agradecendo. Vai falando com o teu Senhor, aquele que ama você. Agradeça, agradeça. Prepare a tua vida. Se tiver que colocar algo em ordem, faça isso. Para que você viva a manifestação do partido de pão. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Os discípulos ali disseram: mas não ardia o nosso coração quando ele abria, falava das Escrituras a nós? O seu coração precisa arder com a presença dele,
arder de amor, arder de paixão por Ele, arder com sede e fome pela palavra. Deixa os seus olhos sendo abertos hoje. Este pão representa o corpo do teu Salvador, aquele que abre o entendimento do coração para entendermos as Escrituras, aquele que abre os nossos olhos espirituais, aquele que nos traz a memória, que nos dá esperança, aquele que morreu, mas ressuscitou. Agradeça ao Senhor, fala para Ele: eu estou celebrando até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor. Obrigada, Senhor. Abençoe este pão que nós vamos receber, e que cure o corpo, a alma, o espírito, a mente, os corações, que abra os olhos espirituais, que mude situações pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pode celebrar. Você vai receber o cálice, espere uns pelos outros. Depois os diáconos vão recolher também o copinho, tá bom? Pode deixar depois um dedo do outro aí, eles vão recolher. Glória a Deus, aleluia. Vai colocando a tua vida com Deus. Vai falando com Ele, vai adorando, vai louvando. Vai engrandecendo o nome dEle, porque Ele ama você, Ele ama a sua vida, Ele ama a sua casa. Ele está vendo você esperando a volta dEle, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Porque depois, quando Ele vier, nós nos assentaremos com Ele nas mansões celestiais. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a
nesse cálice de suco da vide, que é o suco de uva, da videira, vide a videira, representa o sangue do teu Salvador, que foi derramado por nós. Você já agradeceu a Jesus? Não foi o nosso corpo partido, nem o nosso sangue derramado, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há salvação. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua entrega no meu lugar, por minha causa, por toda a humanidade. Obrigada, Senhor. Participe. Deixa o Senhor mover o seu coração. Tem um momento de adoração. Tem um momento de gratidão. Diga palavras de amor a Ele. Palavras de gratidão. Não peça nada agora. Agora não é hora de pedir. Agora é hora de adorar. Agora é hora de louvar. Agora é hora de agradecer. Agora é hora de falar palavras de amor ao nosso Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas grandiosidades. Obrigada por tudo que o Senhor fez em minha vida, em minha casa, com as curas, os livramentos, as portas que se abriram. Obrigada pela tua manifestação. Obrigada, Senhor, porque eu e minha casa te servimos. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos no teu nome. Eu te agradeço por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Obrigada, Senhor, por eles. Obrigada pelas suas famílias. Obrigada porque o Senhor atende orações. Obrigada porque o Senhor é um Deus amoroso, zeloso, poderoso. Ah, meu Senhor. Meu Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração. A Ele, somente a Ele. Levante as tuas mãos aos céus e diga a Ele a glória, a Ele a glória. Engrandeça, não peça nada, só engrandeça, agradeça, adore, por favor. Feche os teus olhos, declare.
Jesus, Senhor Jesus, eu creio eu creio que Tu és o Filho de Tu Deus. és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus Escreva o meu nome Escreva o meu no nome livro da no vida. livro da vida. Eu perdoo Eu perdoo e abençoo e abençoo todos que têm me ofendido. todos que têm me ofendido. Pai, Pai, Filho, Filho, Espírito Santo, Espírito Santo, entra no meu coração. entra no meu coração. Faz morar. Faz morada eterna. Ensina-me Ensina-me a andar contigo a andar contigo aqui na terra, aqui na terra. para que eu possa viver contigo Eu posso viver contigo por toda a por eternidade. toda a eternidade. Neste momento, Nesse momento, rejeito, Rejeito, renego, renego, renuncio renuncio e desautorizo desautorizo toda a ação toda a de ação Satanás e Satanás, seus demônios demônios, na minha vida, na minha vida, na minha família. na minha família. Eu rejeito Eu rejeito toda mornidão toda espiritual, mordidão espiritual, toda cegueira toda espiritual. cegueira espiritual. Eu rejeito Eu rejeito tudo aquilo que me afasta da onde eu tenho que ficar. tudo aquilo que me afasta da onde eu tenho que ficar. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, todo demônio amarrado, todo demônio do amarrado, maior ao menor, do maior ao com a menor, mornidão, a mordidão, com a tristeza, com a depressão, depressão, com doenças, enfermidades, decepções. decepções, sai, Em nome de Jesus, em nome de para Jesus, nunca mais voltar. para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, me cubra com teu sangue, cubra com da teu cabeça à planta dos pés. cabeça, planta dos pés. Ajuste a minha armadura espiritual. Ajuste a minha armadura E assim espiritual. faça com a minha família. Assim faça com a minha Eu família. fecho a porta do inferno Fecha a porta do para inferno. minha vida, para minha família, em nome de Jesus. E abra as portas do céu, Abre as portas pelo do céu. poder que há no nome de Poder que é no Jesus nome de e Jesus. que vem Vem potencializar pelo potencializar amado Espírito o amado Santo Espírito Santo. toda a sorte de Toda a bênçãos sorte de que Deus estão em Cristo estão Jesus em Cristo nas Jesus, regiões nas celestiais. regiões celestiais. Clamo a manifestação do Espírito A Santo, manifestação do o Espírito Santo. fogo do Espírito O fogo Santo, do Espírito Santo. para aquecer a minha vida, Aquecer a minha vida. tirar toda a mornidão. Tirar toda a mordidão. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Amém. Você pode aplaudir aquele Glória a que vive. Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amado. Amém. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer a teu favor, que brilhe a teu favor. Que Ele tenha misericórdia de ti. E que Ele coloque dentro de ti a sua paz e a sua shalom. Que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, os provedores, os votos que você trouxe para o Senhor. Que Deus promova você e que na tua vida financeira o Senhor possa manifestar. Que você seja dizimista fiel, ofertante fiel, provedor fiel. Cumpra os seus votos feitos diante do Senhor. E que não haja mornidão na tua vida material, profissional e financeira, mas haja manifestação do fogo do Espírito. E que você seja próspero em tudo que você fizer para a glória de Deus. Deus abençoe você. Shalom, você que está aí. Deus abençoe.